Muito boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem? Dá um joinha para mim saber. Obrigada. Eu estou aqui com o fone, estava testando ele aqui, mas não tinha conseguido ainda. Que vídeo lindo esse da abertura, né, gente? Muito boa noite a todos vocês. Eu estou vendo algumas pessoas aqui na câmera, a Gislaine, a Margarete, que acho que já está preparada aí para a apresentação, a Iceni, a Maria Campos, o José Maria, a Daiane. São as pessoas que eu estou conseguindo ver aqui com a câmera aberta, tá bom? Mas sejam muito bem-vindos todos vocês que eu não estou vendo também. Eu vi aqui que tem bastante gente, já tem 53 pessoas aqui conosco. Isso é muito bom. Seja bem-vinda aí a Aline, a Maria, a Linda, a Edileuza, que são minhas convidadas. Se eu esqueci mais alguém, seja bem-vinda também. Se tem alguém nos visitando também, seja bem-vindo. Você que é aluno, você que está nos visitando, sejam todos muito bem-vindos, porque eu sei que hoje vai ser uma sessão incrível, assim como todas as sessões têm sido incríveis. Como a gente viu aí nesse vídeo de abertura, para quem estava aí, sozinho a gente até chega a algum lugar, mas junto a gente chega mais longe. E a UEG é essa instituição aqui que juntos a gente consegue chegar mais longe em algum lugar. Eu estava conversando com uma pessoa que também começou uma formação em psicanálise, a gente estava conversando sobre a UEG, porque ela participou de algumas aulas aqui, mas foi fazer a formação em outra instituição, e ela falou que a gente tem um diferencial desse acompanhamento, essas aulas ao vivo, que faz a diferença, e faz a gente chegar mais longe em algum lugar. Eu sou uma dessas pessoas que estou aqui já há bastante tempo, sempre brinco com o doutor Fábio, não vou sair daqui, a não ser que me coloque aqui para fora, enquanto eu puder, eu vou estar aqui, porque eu tenho crescido aqui como profissional, em outras áreas da minha vida eu tenho crescido bastante. E aqui é esse ambiente, então você que está chegando agora, aproveita esse ambiente de aprendizado, tenha papel e caneta aí na sua mão, faça suas anotações. Hoje é um encerramento de ciclo aqui para a Margarete, que vai estar apresentando seu TFC, acredito que ela está aí com alegria, transbordando de gratidão, porque é muito importante quando a gente inicia algo, mas quando a gente termina, é mais incrível ainda, porque a gente termina uma fase, a gente termina um ciclo para iniciar outro, e quem está se formando aqui como psicanalista são pessoas que estão se formando, fechando um ciclo onde vai entrar num ciclo em que vai ajudar outras pessoas, né? Então vai aí trazer transformação, transbordar na vida de outras pessoas, e a psicanálise tem essa beleza de, além de ser uma profissão que é uma vocação que nos ajuda a transformar outras pessoas. Então, eu sei que vai ser incrível. E eu achei muito legal o tema da Margarete, tristeza e depressão, porque nem toda tristeza é depressão, e nem toda depressão se manifesta como tristeza, e como psicanalista, na clínica, a gente vai precisar prestar bastante atenção para não deixar passar batido, para ajudar o paciente. E é muito importante, ainda mais em tempos de rede social em alta, onde as pessoas já fazem um autodiagnóstico, as pessoas não sabem diferenciar o que é uma tristeza, porque tristeza é uma reação natural da vida diante de perdas, diante de decepção e outras situações na vida, e já a depressão é uma condição patológica, e que tem um sintoma principal como tristeza profunda, e nem sempre é assim também, e é muito importante a gente saber. E hoje eu sei que vocês vão aprender um pouquinho mais, então faça suas anotações. Hoje é a Margarete, daqui a pouco vai ser outros também apresentando seu TFC, e eu sei que vai ser incrível. Então, eu não vou demorar muito, eu quero passar aqui para a Margarete para ela fazer a abordagem, fica à vontade, tá bom? Pode ligar seu microfone, e quando você quiser já pode iniciar, tá bom? Tá bom. Uma boa noite para todos, uma extraordinária noite para todas, né, e para todos nós aqui. Eu estou aqui para somar, né, com todos. É uma noite muito especial. Quero primeiramente agradecer a Deus, né, perguntar se estão primeiro, né, me ouvindo. Estão todos me ouvindo, né, bem? Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui junto com todos para explanar um pouquinho daquilo que a gente aprende, né? Que a cada dia a gente aprende um pouquinho, e juntos a gente pode galgar aí nesse aprendizado.
somando aí, né, nessa caminhada. Eu quero agradecer também, né, ao nosso professor, que é uma pessoa extraordinária, a sua esposa, né, os colegas que têm nos acolhido, porque realmente é uma família. Quando a gente fala que é uma família pronta, é uma família que nos acolhe. Eu já tinha desistido, né, dessa jornada, eu confesso que tinha desistido. Eu comecei, assim, num período de muita tristeza e depressão também. Eu escolhi esse tema, não foi à toa. Eu acho que cada um de nós, a gente passa por um período, assim, de uma tristeza na nossa vida, né? E eu posso dizer, assim, já com essa passagem na minha vida, que foi muito profunda. Então, eu posso também estar dizendo por experiência própria. Aquilo que a gente passa, né? A gente tem aquelas marcas ali que a gente pode estar falando melhor, aquilo que é vivido. Então, eu escolhi esse tema, né, para estar trazendo e podendo falar das minhas experiências também. Então, quando eu tinha ali desistido, a Ana, né? A Ana, ela me apresentou um vídeo que eu tinha escrito uma carta para uma pessoa que escreveu para o EG, e ela me mostrou, falou que, olha, Margarete, o quanto você está falando, o quanto você está ajudando, não desiste, não. Vai indo devagar, devagar, e eu voltei, e assim, eu pude sentir o acolhimento dessa família, igual a nossa amiga falou agora aí, a nossa piscina, né, falou agora aí a Natália, que esse é o diferencial, né? É como se fosse um parto humanizado. Está todo mundo ali presente naquela alegria de nascer, né? Nós nascemos novamente. Então, é uma vida que a gente começa, né? A gente recomeça todos juntos. Então, ali nesse novo nascer, a gente vai vendo como nós conseguimos reabilitar na vida novamente. Então, assim, a respeito da tristeza, o que é uma tristeza? A tristeza é um estado afetivo desconfortável, vivido como um sentimento de pesar, né, de dor psíquica, moral, que geralmente ela é relacionada a algo que contraria uma vontade que o indivíduo acredita almejar. Quando a pessoa não consegue, já vem aquela tristeza, né? Ela produz uma certa impotência, vem aquela vontade de chorar, uma expectativa negativa quanto a eventos futuros, entre outros aspectos, né? Eu me via assim, eu me via na companhia da tristeza. Tudo que eu fazia para mim não tinha alegria. Às vezes eu via até uma pessoa trabalhando comigo ali na minha casa, no dia a dia, a pessoa achava uma alegria em coisas tão pequenas e eu pensava assim, gente, mas está vendo alegria nisso aí? Isso aí não tem alegria, isso aí não tem... Eu achava assim muito estranho, né? Então eu convivia, né, com o meu esposo, que na época eu não sabia discernir o que era um narcisista. Hoje eu já sei, né, já sei lidar com a pessoa sim. Mas naquela época eu não sabia. Então eu vivia na companhia da tristeza dia a dia. Se o dia estava ensolarado para mim, o dia era triste. Se o dia estava nebuloso, para mim era triste. Chuvoso é a mesma coisa. Se chegava visita na minha casa, eu ficava triste porque tinha visita. Se não chegava, também eu estava triste porque não tinha visita, né? Então, assim, tudo para mim era motivo de tristeza. E aí meu esposo falava assim, por que você está triste? Você não tem motivo para estar triste? Né? E me fazia assim sentir mal por eu estar triste. Por quê? Aí eu me questionava, será que eu tenho tanto motivo mesmo para estar tão triste? O que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou tão triste assim? Mas eu não via, eu não sabia o porquê, né? E eu me culpava. Eu achava assim, não, mas eu não tenho tantos motivos assim para estar triste. Mas eu vivia na companhia de uma pessoa que me colocava para baixo, que me fazia me sentir mal o tempo todo, mas eu não via que era por causa da companhia da pessoa, mas eu achava que era a companhia da tristeza. Era a tristeza em si que convivia comigo. Então, hoje eu já sei o quê? Discernir. E eu já sei conviver, eu já sei sair.
Eu já sei driblar. Inclusive, hoje, eu fui para o hospital com ele, já tem uns dias que está passando mal, mas eu vim para cá, deixei no hospital e vim. Por quê? Porque eu tinha o meu compromisso. Eu tinha que apresentar o meu TFC, né? Então, eu vim para cá para cumprir com o meu compromisso. Se fosse só um tempo atrás, eu não faria isso. Por quê? Porque eu ia me sentir mal, eu ia me sentir triste, eu ia me sentir dividida. Eu ia achar que eu estava o quê? Traindo, né, ele por estar aqui fazendo uma coisa que era importante para mim, porque ele me fazia sentir mal de agir dessa forma. Então, o que aconteceu comigo? Eu perdi um filho, né? A gente pode ver assim que a vida da gente tem lá os seus mistérios, né? São vários mistérios que a nossa vida tem. E nos traz surpresas, surpresas desagradáveis, né? E traz dores à nossa vida. Muita coisa vai doer dentro de nós. Muitas coisas vão acontecer que vai trazer dores. E o luto é uma dor, né? A perda de um filho é uma dor que é como se fosse um pedaço que tira de nós. Para uma pessoa que é uma super mãe, uma protetora, uma pessoa que ama demais, uma mãe que dá a vida pelo filho, que está o tempo todo cuidando, né, dos filhos. Então, é um sentimento assim que você pensa, é uma tristeza ou será que isso vai chegar a ser uma depressão? Né? Então, na primeira instância, vem o quê? A negação. Você se sente, você se comporta como se nada tivesse acontecido, como se aquela vida fosse chegar, né? Meu filho tinha o costume de me ligar e falar assim, mãe, tira um pernil aí, vai assar para mim, que hoje eu vou almoçar aí. Mãe, tira um frango caipira que eu vou almoçar aí. Então, ele tinha uma língua geográfica. Hoje até eu falo assim, rindo, mas eu não conseguia falar sem chorar, eu não conseguia mencionar o assunto sem sofrer. Hoje eu já sei lidar com essa situação. Por quê? Porque eu aprendi, eu sei lidar com a saudade, eu sei lidar com o sofrimento, né? Eu sei lidar com a tristeza que virou depressão, que tem uma diferença muito grande, porque no luto vem o quê? Essa fase de negação, depois vem a fase de adaptação, depois vem a fase de aceitação, né? Na fase de negação, você faz como se nada tivesse acontecido, passa ali, e depois você pensa assim, nossa, mas eu perdi foi meu filho, e você começa a se isolar. Aí o analisando, ele vai analisar, né? O analista ele vai analisar, o analisado, ele vai ali olhar para ele para ver como que está a situação daquela pessoa. Se ele está realmente naquela fase de adaptação ou se ele está prolongando ali para a fase de depressão. No meu caso, eu cheguei numa fase de depressão, né? Mas ainda nós estamos falando sobre a tristeza, né? Então, assim, na adaptação, às vezes a pessoa vai, arruma um armário, começa a doar ali as coisas para outra pessoa. Quando o filho morre, às vezes, de acidente, ele vai e transforma aquilo ali num... ele faz uma campanha, né, vamos supor, para a lei seca, ele transforma a dor dele para ajudar outras pessoas, ele faz ali uma reviravolta da vida dele e consegue sair daquele luto, né? Ele consegue ajudar até outras pessoas partindo daquela dor dele ali, né? Já acontece nessa fase de aceitação ali de 2 meses, que é realmente uma tristeza, que ele consegue ali sair daquele luto. Mas o luto fisiológico, ele já ali naquela fase já começa a ser desfeito, né? Mas quando a pessoa começa a pensar demais na outra, não se vê sem a presença da outra pessoa, e essa dor, ela continua, né, e ela só não se define só com a saudade e se prolonga, e a pessoa começa a ter a incapacidade, né, de digerir os seus planos para o futuro, e aquela dor ali começa a ser mais profunda e começa a se isolar da sociedade, ali ela entra numa depressão, né? Então, essa guerra interior, essa luta,
ela não para mais, né? E a vida das outras pessoas continua, o mundo não para, mas a pessoa está ali paralisada, ela não quer participar mais da vida social, ela não quer mais participar das datas comemorativas, principalmente assim para uma mãe, que é o Dia das Mães, ou o dia do aniversário. Meu filho mesmo, ele faleceu faltando 5 dias. Eu falo assim para vocês, porque a diferencial da família UEG é essa, que a gente aqui, num dia de TFC, nós podemos falar dos nossos problemas pessoais. Nós podemos estar falando aqui do que nós passamos, das nossas experiências. Então, isso é que é o diferencial, é poder chamar essa universidade de família, porque as nossas dores passam a ser a dor de toda a família, né? A aceitação, os valores, passam a ser valor de toda a família. Então, isso é que é o bonito, é o que é o grandioso nessa família UEG. Então, essa é que é a importância, é esse acolhimento, é isso que eu vejo aqui dentro, aqui, que faz a diferença. Eu comecei a fazer psicologia em outra universidade, eu tive vários problemas na época, inclusive a depressão. Mas o que aconteceu foi só de perguntar assim, não, por que parou? Não deveria ter parado, poderia ter continuado, mas ficou só nisso. Eu fiz 3 meses e realmente parei, não voltei mais, mas aqui, graças a Deus, eu pude estar aqui e estou aqui, né, galgando aí, aprendendo. Eu estou aqui hoje, passando alguma coisa, mas eu estou aprendendo, eu estou retendo, né? Eu busquei aqui para trazer alguma coisa, mas eu estou aprendendo aqui demais, demais mesmo. Hoje, inclusive, foi um aprendizado, assim, grandioso para mim, que fez muita, e está fazendo muita diferença. Então, eu pude perceber o quê? Que a depressão é uma doença mais humana que existe, porque ela pode acontecer o quê? Para qualquer nível social, qualquer idade, ela não escolhe. É uma doença trímide, ela é do corpo, ela é da alma, ela é do espírito. E eu, nessas pesquisas que eu fiz também, eu pude ver assim, que o animal que mais se parece, que pode ter uma depressão parecida com a do ser humano, é a canina. Né, viu? Muitas pessoas colocam um cachorrinho dentro de casa. Eu tive experiência até com isso. E eu, fazendo a pesquisa, eu descobri isso, que os cachorrinhos, eles têm depressão. Quando a gente fica triste, o animalzinho, ele fica triste. Quando a gente chora, eles choram com a gente. É incrível isso. Eu passei por isso, mas eu não observei. Hoje, com a pesquisa, eu notei isso e encontrei dessa forma que o animal mais propenso a ter depressão parecida com a nossa é a canina, do cachorrinho. Achei muito interessante e trouxe isso aqui, ó. A depressão, ela tem aumentado muito e gradativamente. Nos dias de hoje, ela tem estado assim alarmante mesmo. Tem vindo assim a todo vapor. Nos dias de hoje tem aumentado gradativamente e tem mudado, né, o seu perfil. Então, assim, tem sido uma pandemia silenciosa. E o que eu pude estar notando? As pessoas, elas não estão percebendo, até dentro do lar, como que está entrando a depressão. E muitas pessoas estão fechando os olhos e estão falando assim, não, já fiz de tudo que eu podia. A pessoa não quer ajuda, mas, na realidade, tem muitas pessoas que não querem ajudar, pela falta de compromisso, pela falta de amor, pelo descaso mesmo. E por isso que tem vindo o quê? O suicídio, pela falta de ajuda, pela falta de postura, pela falta de amor das pessoas que estão perto e que estão deixando passar. Então, ela em qualquer lugar do mundo, em qualquer pessoa, nível social, independente, ser jovem, adulto, idosos, e quanto mais tempo se passa com sintomas imperceptíveis, mais graves se tornam e sem uma intervenção médica na maioria das vezes.
porque às vezes precisa de quê? De uma intervenção médica, né? Então, ela é muito acompanhada de preconceito. O que aconteceu com a tia minha? Uma tia minha, ela viu a mãe morrer, depois a irmã morreu nos braços dela, aí ela foi encontrada no chão, foi internada, teve vários transtornos, depois ela foi parar na casa de uma irmã dela. A irmã dela saiu, quando ela voltou, ela caiu com efeito de remédio, estava uma poça de sangue na cabeça dela. A minha tia, que morava sozinha, desesperou e não quis mais que ela morasse com ela. Aí uma outra tia teve que remodelar toda a sua vida para poder aceitar a irmã em casa. Então, ela está, assim, se desdobrando, porque colocou ela numa clínica, ela pediu ajuda, não quis ficar na clínica, pediu para que voltasse para casa, mas está até hoje em tratamento, já tem quase 2 anos, ela não consegue morar sozinha, ela está fazendo tratamento, tem pânico. Então, assim, é uma coisa que é muito demorado para melhorar. Assim, é um desfecho muito amplo para que a pessoa possa conseguir o resultado, né? Então, assim, a minha tia, ela está rompendo assim, um desafio na vida dela para manter uma vida que tinha desistido de viver. Então, nós estamos falando a respeito de vidas, vidas que precisam o quê? De amparo. Então, se há um diagnóstico precoce, evita que um paciente cronificado chegue a uma depressão profunda, né? E chegue a um suicídio. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, existe a cada 40 segundos no mundo um suicídio. Agora, veja essa média, a 40 segundos, um suicídio. Então, é alarmante e não é colocado na mídia. Nós não ficamos sabendo desses resultados. Então, quando nós deparamos, né, com uma pessoa desse grau, esse final de semana mesmo, uma amiga minha, ela estava falando tanto assim da irmã dela, que ela sai para a rua, ela faz contas, ela não tem ninguém por ela. A filha dela foi para fora do país, a filha dela não preocupa com ela mora sozinha. Então, assim, é o descaso, as pessoas não estão preocupadas. Então, precisa que há, assim, uma maneira para que se alerte a respeito disso. O que vai acontecer com essa pessoa que está morando sozinha, que os irmãos não se preocupam, que a própria filha foi embora do país? O que vai ser dela? Qual que vai ser o desfecho? Né? Igual um amigo nosso mesmo, que trabalhava em um hospital na época da pandemia. Nessa época, ele atendia 120 pacientes por dia. Eu tive um sonho com ele que ele tinha suicidado. Ele estava com estresse, ele estava, assim, praticamente com síndrome de burnout, porque ele estava estressado, ele estava vendo os pacientes morrerem, ele estava com alteração de humor, ele não podia fazer nada, ele estava com irritabilidade, porque ele estava morando em Miami, ele voltou para o Brasil para quê? Para ajudar o pai dele a cuidar dos pacientes do hospital. Então, ali toda hora, óbito, óbito, óbito. E esse caso entra no RN1, que é o estresse por carga horária de trabalho, né? Por aquela incapacidade dentro do trabalho, né? Onde, entre essas normas, né, regulamentativas que tem a pessoa, o trabalhador, tem que ter um descanso. Ali ele não tinha. Meu marido foi internado naquele hospital, o horário que ele passava para fazer a visita para o meu esposo era 00:30, que ele entrava para fazer a visita. No outro dia, 5:30 da manhã, ele já estava ali de pé para poder atender os pacientes. Então, era uma sobrecarga sobrenatural. Então, já teria que ter esse regulamento antes,
né? Já teria que, porque ele ficou numa estafa tão grande, que eu estava super preocupada com o pessoal do hospital, um hospital bem grande daqui de Goiás, né? Daqui de Goiânia. Então, assim, a gente pôde ver como foi difícil para os hospitais, para as enfermeiras, para os médicos, essa sobrecarga, né? Muito difícil mesmo. Então, ele não tinha horário para dormir, ele não tinha horário para acordar, e ali aquele estresse muito elevado, muito, né, difícil de vencer ali aquela sobrecarga. Então, são, assim, padrões repetitivos de uma depressão profunda, por sobrecarga, por estresse de trabalho, né? Então, quando acontece isso numa empresa, ocorre o quê? Um buraco ali na empresa, ocorre um problema muito sério, difícil de ser resolvido, porque ali não tem nem como colocar uma outra equipe para tampar ali o lugar daqueles para haver ali um descanso. Mas ele teve que se ausentar por um tempo, porque a saúde dele ficou super abalado, psicológico, emocional, super abalado. Então, o desempenho ali já não estava sendo o mesmo. Ele estava atendendo, na época que ele nos atendeu, ele estava atendendo 12 pessoas numa sala, passando as mesmas medicações. Então, estava ali um conjunto de pessoas a serem atendidas. Então, um caos total, né? Então, ali o que, assim, a gente vê assim, um estigma, o que é isso? É uma depreciação, né? Uma coisa assim, muito que precisava ser excluído, né? Daquele âmbito normal que acontecia. Então, quando a gente fala de corpo, alma e de espírito, tudo tem que ser tratado. Porque quando a pessoa está numa depressão, tudo para ela ali gira contra o consciente dela, né? Aquilo que está no subconsciente, o que ela escuta, né? Ela se sente demais no lugar, ela sente que sobrecarrega as pessoas, ela se sente deslocada. Então, assim, quando se fala que é uma doença tríade, é porque o corpo, a alma e o espírito tem que ser tratado, onde entra o quê? Onde entra a terapia, onde entra o profissional para estar ali ajustando, ajudando, cooperando, conversando, analisando, né, para entender se ali é uma tristeza, se ali é uma depressão, se ali precisa olhar, fazer exames, né, e a gente vê o quê? Como que são divididos os tipos de depressão? Tem a depressão clássica, né, que vem a perda de apetite, tem a exaustão mental, física, ou com muito sono, ou com pouco sono, né, os fatores desencadeadores, como perdas, né, a falta de concentração, de memorização, a perda da autoestima, a culpa, né? Então, ela é classificada como a depressão clássica, que vem muita fadiga, tem a depressão por desajuste social, quando a pessoa muda, né, de país, de estado, né, que ali ela tem que há um desgaste, né, os fatores novos, lugares novos, que ela decide, quando ela decide se mudar. A depressão episódica, eu coloquei um exemplo aqui, acontecia muito comigo, final de ano, meu aniversário, do meu filho, do outro filho, material escolar para comprar, Natal, Ano Novo, os aniversários junto, visita que chega, shoppings cheios, família às vezes se juntam, às vezes mágoas, vira tudo um caos. É uma depressão episódica, que acontece só em alguns episódios, né? Que acontece uma depressão pós-traumática. Tipo assim, vamos imaginar, algo imaginável.
é um trauma, vamos supor, as Torres Gêmeas, né? Então, foi algo bem traumático. Então, pós-trauma, né? Eu coloquei esse exemplo. Eu pude também pesquisar a respeito da depressão pós-parto. Eu fiquei, assim, pasma de saber. Ela é também falada como baby blues. Ela é conhecida como baby blues, que é uma depressão pós-parto, que, vamos supor, a pessoa que teve o bebê pela primeira vez, né, ela pode acontecer entre a primeira, a segunda semana, a mãe fica muito irritada, vem uma mudança muito brusca hormonal, e ela pode até matar o bebê. Eu fiquei, assim, chocada de saber que isso pode acontecer, de uma mãe chegar ao ponto de ter uma depressão e poder até matar o bebê, né? E assim, nós podemos ver que também tem a depressão clássica, ela pode chegar até a psicótica, né, ela vai se aprofundando, né? Tem uns sintomas psicóticos que eles vêm, causa até delírios e alucinações, né? A pessoa vai se deprimindo, tanto que ela sai da realidade. Ela acredita em uma realidade, ela cria uma história, que chega a uma síndrome de Cotard, ou Cotard, não sei, que é um tipo assim, uma pessoa inventa, vamos supor, ela fala assim, eu não posso nem conversar, não vou nem falar, porque minha úvula, meu estômago, meu intestino, está tudo podre, eu estou podre por dentro, não posso nem conversar. Ela tem tanto o psicótico dela, a psicose dela está tão elevada que ela chega a essa depressão com delírios. Ali precisa de medicação, e aí é tanto no homem como na mulher, e é uma coisa assim terrível que acontece, né? Eu tinha colocado aqui também sinais de mania, né? Tem a hipomania, que é uma alegria um pouco a mais, e os sinais de mania. E eu vi um exemplo de uma mulher que ela ficou uns 3 dias sem tomar o remédio. Aí o que ela fez? Ela bebeu muito, fumou muito, e ela ficou totalmente descontrolada. Ela pegou um táxi e sumiu. E o que ela fez? Ela obrigou o motorista do táxi a manter relação sexual com ela, ficou sumida por 3 dias, a família desesperada foi procurar. Quando encontrou com ela, que ela caiu na realidade, que ela falou, o quê? O que aconteceu comigo? Ela estava naquele estado de euforia, né? Que ela caiu na realidade, que a família, né, viu aquele acontecimento, aquela coisa tão desacerbada ali, que ela chegou ao suicídio. Quando ela caiu na real que tinha acontecido, aquele estado de euforia tão, assim, que foi os 3 dias que ela ficou, né, sem tomar o remédio, sem dormir, no estado de euforia terrível, que ela fez essa tramóia todinha, chegou a esse ponto. E a família ficou totalmente, assim, transtornada com a atitude dela, e ela chegou a esse ponto. Então, assim, são coisas que a gente fica abismado que pode acontecer com um ser humano, né? A gente não sabe o limite que pode acontecer. Tem também a depressão crônica, né? Aquela pessoa que está sempre olhando de maneira dificultosa, como se fosse um degradê, né? Um pouco apetite, retraimento social, mais ou menos como a depressão clássica, né? Com mais tempo e mais duradoura do que a clássica. Aqui está falando que ela é um transtorno por si só. Ela é bem persistente e requer um diagnóstico médico. Consiste em tratamento com antidepressivos, ela pode durar até mais ou menos, até mais de 2 anos. Então, são vários tipos de depressão, e nós, como psicanalistas,
nós temos que ter essa percepção. Então, aqui, eu também coloquei, eu fiz aqui nós também temos que observar, aqui, ó, o nosso cérebro é como se fosse uma grande floresta, com vários caminhos, com grandes e pequenas árvores, arbustos, folhagens e ramificações a serem estudadas e trabalhadas. Vamos pesquisar e saber como estão trabalhando, se essas engrenagens estão todas ao caminho certo, trabalhando e regadas de formas exatas, se estão descansadas e nutridas, e nutridas, e as serotoninas e a produção natural de dopaminas, que nos traz a disposição para focar, refletir, focar para não cair no negativo. Os hormônios sexuais, verificar o GH, que é o hormônio do crescimento, se está baixo ou produzindo, fazer a polissonografia do sono, que é o exame do estudo do sono para captar todas as fases do sono. O REM, que é a hora que dorme e o olho fica mexendo. Sono não REM, que é o estado logo que adormecemos. Ondas cerebrais, quando o cérebro começa a desligar. 1 a 2 horas da fase REM, dura pouco, e quando a gente sonha, o cérebro saudável para sonhar. Fala a favor da saúde. Ele é o diretor e o iluminador. Na depressão, a latência do sono REM está encurtado. Ocorre mais rápido, está reduzindo ou ausente, e vê-se estágios de apneia, por falta de sono, falta de oxigenação, a síndrome de Cotard. Quando a pessoa se diz toda podre por dentro, é aquela fase que eu falei aquela hora, né? A depressão se dá mais em mulheres do que em homens, pela predisposição. A mulher muda os hormônios todo mês, gente. Fatores biológicos, a probabilidade ocorre com mais frequência e não no homem. Fatores sociais, culturais também projetam nós mulheres, porque nós temos uma jornada maior, né? Ela é mais tripla de trabalho. A nossa genética, né? Que é uma genética, uma jornada de beleza, de ficar mais bonita. Já viu assim? Nós estamos lá no trânsito, passando um batonzinho, né? Passando um filtro solar, que às vezes a gente não dá tempo de passar em casa, nós estamos lá no trânsito fazendo isso, os cabelos começam a cair mais, dá mais desespero, né, do que nos homens. Então, a gente quer ser uma profissional, uma boa mãe, uma boa esposa, né? Então, às vezes, nós estamos aí adoecendo e não prestamos muita atenção. O estresse, né, às vezes, é mais prolongado. Então, na gente, me ajuda. TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, doença que afeta 3 a 5%, que é o ataque de raiva, dificuldade, né, quando a gente está exausta, né, que precisa de descanso. Então, as atletas, quando elas têm essa predisposição mais avançada, elas tomam medicação para que elas consigam, né, vencer ali, quando elas estão competindo. Os médicos tiram essa regra delas para poder elas competirem e conseguir vencer o campeonato, né? E como para terminar aqui a minha fala, eu deixei aqui um pedacinho aqui por último para ser falado, aqui, ó, que a depressão tem seus níveis de gravidade. Todo transtorno e depressão tem seus graus e consequências, leves, moderados e graves. Leve é discreto, não compromete sua percepção e fica como um cansaço. Né? Moderados já começaram a interferir no seu dia a dia, na sua rotina, e grave sentimento como falta de vontade de viver, e com a paralisação da vida, a psicose, perda de peso, catatônica, é aquela que paralisa e fica em rigidez numa cama. Qual a pior depressão? É a grave ou a depressão profunda?
A depressão profunda é a mais severa e a mais grave, porque ela persiste em delírios, alucinações, ela é considerada uma depressão psicótica maior, intensa, que pode levar a pessoa ao extremismo, que acaba com sua vida ao suicídio, né? Então, a tristeza, a melancolia, a baixa estima, a inveja, a raiva, a ansiedade, o medo, a traição, as mentiras, as fofocas, né? Nunca devem fazer parte da nossa vida. Vamos dar espaço para a alegria, para a paz, para a união, para a sabedoria, para o entendimento, para a compaixão, para o conselho, para o temor, para a piedade, né? Para o amor, para a direção, para a capacidade, para o sorriso, para o perdão, e que não venhamos a olhar somente para nós mesmos e nunca fazer aos outros aquilo que não queiram que nos façam. Fica o meu recado, o nosso recado, né? E que a gente possa ser feliz e que nenhuma tristeza venha nos alcançar, que a alegria esteja sempre conosco e que nós possamos ser sempre felizes e que tenhamos uma palavra de paz e de alegria e de sossego para os corações que precisam. E que Deus possa nos abençoar a cada dia mais e que venhamos a aprender e ser grato. Então, eu sou grato a cada um de vocês que ficaram aqui para me ouvir, sou grato a cada um, ao professor, a nossa querida esposa do professor, a Ana, a Gislene, que me acolhe, a Marisa, a Natália, não vou falar o nome de todo mundo, porque não dou conta, gente, a Raquel, que me indicou, que é minha cunhada maravilhosa, Zé Maria. Eu amo todos vocês, gente. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Vocês são os amores. Beijo a todos. Uau! Foi incrível, viu, Margarete? Que linda. Eu estava ouvindo você aqui, como é lindo isso. O doutor Fábio, ele sempre fala para a gente que nós somos professores dos nossos próprios desertos. E você comentou sobre a sua tristeza, sobre o seu período, sobre a perda do filho. Eu falei, uau, professora do próprio deserto, venceu o deserto, está aqui finalizando o curso e trouxe muito bem o que a gente fala da UEG, uma família. E eu acho que é uma família que tem forjado profissionais, porque na clínica nós vamos nos deparar com isso também. E como psicanalista, aqui na UEG nós somos forjados também para identificar isso também na clínica, porque com certeza você vai ser uma psicanalista incrível, que vai ajudar pessoas também, e vai conseguir identificar tudo isso, porque já é uma professora aí do próprio deserto, que enfrentou, venceu, perseverou e hoje está aqui, conquistando, apresentando seu TFC, e é muito lindo, né, gente? A gente fica ouvindo aqui, vibrando, e feliz pela sua conquista, parabéns, eu amei a sua abordagem, eu estava fazendo aqui algumas anotações, já aprendi muito, algumas coisas eu nem sabia também, como lá a depressão que você falou lá do baby blues, é isso, vou estudar mais sobre isso, e a gente vai sempre aqui aprendendo, um crescendo com o outro, um aprendendo, e o seu TFC foi incrível, parabéns, tá bom? E é tão interessante isso, porque você trouxe algumas coisas que é importante que a gente aprende aqui também na UEG. Eu fiz uma avaliação hoje com um paciente, e ele elogiou bastante porque a gente aprende isso aqui, corpo, alma e espírito, saúde integral, a observar o paciente desde, de tudo, como um todo, ser como um todo. E isso é muito importante para a gente como psicanalista, diferenciar essa questão aí da tristeza, da depressão, fazer um bom diagnóstico, a gente aprende muito, a gente tem algumas aulas, não sei se vocês já assistiram, acho que a Margarete já assistiu, está terminando. Tem a aula que fala lá da anamnese, como você vai estruturar a sessão, sobre o diagnóstico clínico, que você vai abordar com o paciente, tudo isso que você trouxe hoje, a gente precisa ter em mente essa questão de diferenciar, existe vários tipos de depressão, a gente vai precisar diferenciar dentro da clínica se o paciente está com a tristeza, ou se é uma depressão, e como que a gente vai agir com isso, se ele fez exames de sangue, o histórico dele, tudo isso vai ajudar a gente na clínica. E as pessoas têm ainda um certo tabu com terapia e com medicação também. A gente vai precisar identificar na clínica quando esse paciente precisa buscar
um psiquiatra, ele vai precisar da intervenção da medicação. Eu não sei com vocês, mas as pessoas têm uma resistência. Mas na clínica, como psicanalista, sabendo orientar, a gente vai ajudar o paciente a procurar um profissional especializado e tomar a medicação. Eu tive muitos pacientes que chegaram, a gente identifica ali os sintomas da depressão, a gente encaminha, eles criam uma resistência, mas depois eles agradecem, porque precisou daquela intervenção. E a gente acaba educando também esses pacientes, porque você trouxe algo que eu acho muito interessante e é muito necessário, essa questão da medicação. Fora o preconceito com a medicação, os pacientes eles têm o hábito de parar de tomar medicação por conta própria, sem um desmame. Eu oriento muito isso na clínica. Eu tive uma paciente, quando você falou, Margarete, eu estava lembrando que eu tive uma paciente que tem uma depressão, está afastada pelo INSS, e um belo dia ela decidiu por conta própria parar a medicação, ela teve surto psicótico, ela também saiu da realidade, ela pegou um ônibus, parou na igreja dela, não sabia o que estava fazendo lá, chegou falando coisa com coisa, né? Então, assim, acabou sendo internada numa clínica psiquiátrica aqui de emergência, que ligaram para emergência, e aí, quando foi descobrir, ela tinha parado de tomar a medicação e deu o surto. E é uma grande responsabilidade na clínica a gente saber quando o paciente está tomando medicação, orientar ele que ele precisa da terapia, principalmente no caso de depressão, precisa às vezes precisa da medicação e precisa de um conjunto. A medicação vai tratar o sintoma, a terapia vai chegar na raiz do problema, e às vezes é um conjunto, e a gente precisa saber isso também dentro da clínica, é muito importante. Essa questão aí do corpo, da alma, do espírito, dos exames de sangue, saber se vai precisar de outro profissional. A gente tem aqui na plataforma a doutora Camila, que é nutricionista, então a gente precisa ter esse leque, né, de profissionais e saber quando o paciente vai precisar disso na clínica. E a tristeza, ela é algo que a gente percebe muito na clínica, e a tristeza, às vezes, ela tem uma causa aparente, a gente consegue identificar, a duração dela não é prolongada, como a da depressão, e não impede a pessoa totalmente no cotidiano, às vezes atrapalha um pouco, mas não impede, e permite que o sujeito, ele mesmo reelabore e volte ao equilíbrio. Já a depressão, a gente precisa identificar que ela, não, às vezes, não vai ter causa aparente, a gente vai precisar saber disso, ela tem uma duração mais prolongada, ela tem um prejuízo funcional significativo na vida do sujeito, porque vai trazer esse prejuízo. Tem a presença da anedonia, que é a perda do prazer, a pessoa perde o prazer, e às vezes tem pensamento suicida ou não, tem o vazio existencial, que a gente já falou sobre isso aqui em aulas, sobre o vazio existencial, tem um sentimento, né, às vezes crônico, de inutilidade, de desespero, e na clínica a gente vai precisar identificar isso, e é muito importante. Segundo a DSM, eu separei aqui alguns sintomas da depressão, e eu costumo usar esses sintomas quando eu percebo na clínica 2 ou mais sintomas desses por 2 semanas ou mais, eu já começo a orientar o meu paciente, além da terapia, buscar um psiquiatra, às vezes, ver se vai precisar dessa intervenção da medicação para ajudar no tratamento dele. Aqui, ó, alguns sintomas principais: humor deprimido na maior parte do dia, perda de interesse ou prazer, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, insônia ou hipersônia, perda ou ganho de peso sem explicação, lentidão psicomotora ou agitação, pensamentos de morte ou suicídio e dificuldade de concentração, que são os principais sintomas. E a Margarete explicou muito bem vários tipos de depressão, mas esses aqui são os sintomas gerais de todas elas. Então, a gente precisa estar muito atento na clínica quanto a isso. A gente precisa, como psicanalista, como a Margarete falou, a gente precisa muito hoje de profissionais bons, que venham realmente ajudar as pessoas, como psicanalista, com a ajuda da ONG, que a gente cresce bastante aqui, a gente percebe que realmente precisa de bons profissionais. Existem profissionais e profissionais. Existem aqueles que fazem por amor, e a psicanálise é essa cura pelo amor, cura pela fala, cura pela investigação, e a gente aprende a ser professor do nosso próprio deserto. A gente está aqui no ambiente família, como a Margarete falou, a Anne foi lá, o doutor foi lá, e isso na clínica também vai acontecer. A gente precisa ter esse amor, né? Enquanto psicanalista, a gente precisa ter esse amor,
a gente precisa ter essa vocação, a gente precisa primeiro, né, ser esses professores do nosso próprio deserto, vencer, e a gente precisa dar esse lugar de fala na clínica, para os nossos pacientes, porque quando a dor fala, o sintoma cala. E isso acontece muito na clínica, a gente dá lugar para o paciente falar da dor dele, e o sintoma vai calar, e a gente vai orientar, e ele vai ter essa melhora, como a Margarete teve, como eu também já tive com a clínica, como eu vejo acontecer com os pacientes, como eu vejo aqui na UEG acontecer com os profissionais que estão sendo formados aqui, e isso é muito importante. Então, parabéns, Margarete, eu tenho certeza que você vai ser aí uma profissional excelente, e aqui também vai ser formado vários profissionais, às vezes eu vejo comentários de vocês, eu estava um pouco ausente, mas eu vou ouvir nas aulas, às vezes, e eu vejo os comentários, eu falo, uau, é isso, e a gente vai aprendendo um com os outros aqui, nesse ambiente família, e eu sou muito feliz também de estar aqui, de ver a Margarete formando, terminando seu TFC, daqui a pouco vão vir outros e vão formar, e vão ser profissionais excelentes aí no mercado, e a gente fica muito feliz de acompanhar o crescimento de cada um de vocês. Eu vou deixar aberto se alguém quiser fazer algum comentário, quiser levantar a mão, tá bom? Vocês fiquem à vontade aí também para comentar também. Alguém quer fazer algum comentário? Eu. Pode ficar à vontade, Thiago. Boa noite, eu ouvi a aula aqui. Meu Deus, é difícil comentar depois de tanta informação, conteúdo, que vai transformar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas em nossa volta, né? Eu costumo dizer que para ser um psicanalista, você tem que primeiro vencer suas próprias dores, né? É conseguir se levantar quando parece que é impossível. Então, é isso que nos diferencia dos demais. É a capacidade de se reinventar e estar de pé. Eu estou participando aqui só para falar que vocês estão de parabéns. A fala de vocês é continuada, é linda, muito inteligível e meu respeito. Um abraço. Muito obrigado, Thiago, pela sua participação. A gente fica feliz aqui e a gente vai crescendo juntos. Acho que foi a Priscila agora que levantou a mão. Pode ficar à vontade, Priscila. Boa noite para todos. Me ouvem direitinho? Bom, eu quero parabenizar a Margarete. Margarete, meu coração está transbordando de ver a sua apresentação. Você foi maravilhosa, né? Conheci você, tive a oportunidade de conhecer você lá no comecinho. Você comentou um pouquinho das suas dores comigo e hoje te ver assim, transbordando, um brilho, uma alegria, Meu Deus, é maravilhoso. Parabéns, parabéns, parabéns por todos os obstáculos que você venceu para chegar até aqui, viu? Isso é incrível e é daqui para frente e sucesso sempre. Que Deus te abençoe muito. Mais uma vez, parabéns. Você é merecedor, o mérito é todo seu por essa conquista, viu? Você é incrível, parabéns mesmo. E, gente, como a Natália disse, né? A gente está aqui aprendendo. Eu também fiz algumas anotações e parece um tema que a gente pensa assim, nós não tem mais nada para aprender. Eu já ouvi tanto falar sobre isso, não é? Ai, tristeza e depressão, um assunto tão corriqueiro, principalmente para gente que já está na clínica. Parece uma coisa assim, né? Tipo, nossa, já sei tudo. E de repente vem a Margarete com um conteúdo, gente, maravilhoso, que a gente anota e a gente fala, meu Deus, isso aqui eu não ouvi. Isso aqui é novo para mim. Poxa, eu nunca tinha ouvido desta forma. Então, mais uma vez, Margarete, parabéns e muito obrigado, porque você veio enriquecer a nossa vida com o seu brilho e aumentar o nosso conhecimento com o seu transbordo hoje sobre a gente. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Muito obrigada, Priscila, pela sua participação também. É sempre bom te ouvir. E mais alguém quer fazer algum comentário, gente? A Anne levantou a mão. Pode ficar à vontade, Anne. A gente não está te ouvindo, Anne. Acho que agora foi.
foi? Isso. Fã. Vocês estão me ouvindo? Não sei o que houve. Quero dar os parabéns a Margarete. Gente, a gente fica feliz, como disse a Priscila, ver cada um de vocês evoluir. E que quando vem, conta sua própria trajetória, isso enriquece muito a fala e o aprendizado. Porque vai falar assim, nossa, como é que vocês vão lidar lá na clínica com uma coisa que vocês já viveram? Tem a transferência contra transferência, mas também tem o lado de você conseguir enxergar além daquela depressão. A gente tem que enxergar além do sintoma. O sintoma é uma mensagem, ele é mensageiro daquilo que está em desordem. Então, é muito importante quando você vê alguém que às vezes já vem com diagnóstico para a gente, né, de depressão, de transtorno, a gente olhar para a pessoa e falar assim, você não é o diagnóstico. Você não vai ficar assim para sempre. Você pode sim ter uma vida diferente dessa que você enxerga no momento. Principalmente quem tem depressão crônica, chega assim e fala, olha, eu tenho depressão crônica, eu sei que eu não vou ficar curada, então eu só não quero me matar. Já ouvi isso na clínica. Eu falei, tá, mas você vai olhar só para o seu diagnóstico e vai esquecer de olhar além para a vida que você tem aí fora, vai esquecer de abrir a janela só porque está chovendo. Então, assim, é muito importante a gente ouvir, cada vez mais falar sobre os assuntos. A gente aprende por repetição e cada vez mais aprende por repetir. Então, obrigada, Margarete, por ter trazido com tanta emoção, com tanta, né, bagagem, ensinar as pessoas que, sim, depressão tem muita coisa envolvida, né, fatores biológicos, emocionais, ambientais, mas são seres humanos. A gente sempre olha a alma humana através do sintoma. Então, você que é psicanalista, você que está se formando, a gente que é psicanalista, quando senta alguém na nossa frente, a gente olha através do sintoma e olha para uma alma humana, aquela pessoa se sente humana novamente. E isso é extraordinário. Gente, obrigada, boa noite. Margarete, olha, a gente fica muito feliz de ver vocês evoluindo, gente. Que venham mais e mais. Muito obrigada, Anne, e é isso mesmo, né? Essa escuta e escutar o sofrimento sem um rótulo imediato faz toda a diferença na clínica, entender, investigar o verdadeiro sentido da dor da pessoa, ajudar o paciente a encontrar de volta o seu desejo de vida, resgatando a sua função de vida. Acho que a psicanálise é incrível por isso também, muito importante. Obrigada. Acho que a Raquel levantou a mão, pode falar, e depois a Gislaine. Boa noite, me ouvem? Sim. Eu estou, assim, muito, muito feliz, né, por ver Margarete conquistando mais um degrauzinho aí nessa jornada maravilhosa. Eu estou muito feliz, parabéns, Margarete, você é sucesso, você é bênção. E eu fico, assim, orgulhosa de você ter aceitado, né, o meu convite e estar aqui e fazendo essa conclusão maravilhosa, que Deus continue te abençoando nessa jornada linda. E também quero testemunhar, testificar da bênção que eu recebi, porque foi, assim, algo extraordinário, que quando eu comecei o curso, a gente realmente, né, vai superando os nossos desertos. Então, quando eu comecei o curso, quero dizer que a minha vontade de morrer era constante, era diária. A depressão, uma tristeza, as duas coisas juntas, constante na minha vida. Quando eu decidi fazer o curso, eu estava assim, já conquistado muitas coisas, mas a tristeza permanecia, aquela vontade de morrer permanecia. Só não fazia por medo do inferno, vamos falar claramente. Porque se eu fizer, eu vou para o inferno, então não faço. Então, esse mal sempre me acompanhou desde os 15 anos. Então, uma luta muito grande na minha vida toda. Então, quando eu encontrei a psicanálise, para mim foi algo surpreendente. Então, quero dizer, resumindo, domingo nós tivemos um culto diferenciado, em que o pregador, ele trabalha muito essa área da psicanálise, do psique,
sobre paternidade, sobre o suicídio. Então, ele fez uma pregação maravilhosa em cima, depois, no decorrer, ele falou muito sobre a paternidade, e por conta da falta do masculino, do homem, do cabeça da casa ali, muitos filhos têm entrado por um caminho da depressão, da tristeza e do suicídio. Não foi o meu caso, mas foi outras situações, mas ele fez o apelo. Quem, naquela noite, sentia o desejo de morte, de morrer, de se matar, quem já sentiu alguma vez na vida, e fez aquele apelo para as pessoas irem à frente, para ele poder orar. E 1 ano atrás, eu iria, porque da forma que ele fez o apelo, não era para se envergonhar, mas era para receber a sua libertação. 1 ano atrás eu iria, e chorando. E naquele momento eu estava ali, eu me vi chorando de alegria, de muita alegria, porque eu não estava com aquele sentimento mais que me seguiu a minha vida toda. Então eu pude ali ver o tanto que é libertador se conhecer, se valorizar, se enxergar, se olhar no espelho, se amar, cumprir a palavra que é ame o próximo como a ti mesmo. Então, você se aprender a se amar, se gostar, se enxergar, se valorizar, coisa de Deus, coisa maravilhosa. Então, eu chorei de alegria. E falei até para o meu esposo, falei, se hoje eu choro é de alegria, de saber que eu não estou mais nesse sentimento. Deus abençoe, família EG, vocês são maravilhosos. Parabéns, Margarete, Deus te abençoe. Obrigada. Uau, que linda, Raquel. Muito importante você compartilhar isso conosco. E você plantou aí uma sementinha aí também na vida da Margarete. Você que está aqui também, conhece alguém que tem essa vocação, que pode trazer para cá, para o EG, traga também, porque é um instrumento de cura. Eu sou cristã também, eu acredito na cura, na fé, mas eu acredito também que Deus deixa os instrumentos, e a psicanálise é um instrumento para a cura da nossa vida, e o que a Raquel trouxe para a gente, trouxe cura para a sua vida, trouxe cura para a Margarete, plantou a sementinha aí também na vida de outra pessoa, e a psicanálise é sim esse instrumento de cura. E a Bíblia fala que, Tiago fala que todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Então a psicanálise é sim um instrumento de cura, que a gente pode estar trazendo cura para outras pessoas. Eu vivo isso na clínica, eu vivi isso com a psicanálise, eu vivi isso aqui na UEG, e você que está aí também vindo com a gente, começando essa jornada aí, pode convidar pessoas para formação. Às vezes eu converso com alguns pacientes, eu falo, você tem todo, né, o perfil aí para ser um bom terapeuta, porque quando você vem estudar psicanálise, você ainda aprende muito mais ferramenta, você se conhece, igual a Raquel falou, que se conhecer é libertador, traz cura para a nossa vida, e você se conhecer e estudar psicanálise também é um instrumento de cura para as nossas vidas. Então, chamem aí pessoas, que você vai ser um instrumento aí na vida de outras pessoas também, tá bom? Eu vi que mais alguém tinha levantado a mão, não estou conseguindo ver aqui quem era, acho que era a Sônia, a Gislaine primeiro e depois a Sônia. Pode falar, tá, Gislaine? Fica à vontade. Eu acho que depois é a Sônia. Boa noite a todos me ouvem bem? Sim. Eu quero parabenizar a Margarete pela belíssima apresentação do TFC, brilhante, né? Um assunto que parece, como a própria Priscila disse, parece que já está tão abordado, mas ela trouxe ele com uma cara nova, uma roupagem nova, né? Sabe aquele vestido de noiva? Toda noiva que vai casar, ela vem de noiva, mas cada noiva que se apresenta é de uma forma diferente. Porque é o vestido de noiva, mas cada vestido tem a sua modelagem, e sem contar o conteúdo, o brilho da noiva. Então, o vestido que ela trouxe nessa noite, não é sobre vestido, né, que nós estamos falando, mas uma analogia, o vestido que ela trouxe foi esplendoroso e com o brilho da noiva. Eu até comentei no começo da aula, ela estava até com postura de psicanalista aí hoje. Muita postura de psicanalista. Então, assim, pronta,
né? Muito bom. E aí tem uma frase que é uma frase que eu gosto muito, que diz assim: diante de uma situação nova, o medo é natural. E a coragem é a capacidade de agir diante dele. E foi o que a Margarete fez diante de toda a vida, de todo o percurso, inclusive hoje. Parabéns, Margarete. Apesar de todo o medo, insegurança, né, que a gente fica, você se portou muito bem diante dele, que não deu nem para ver que você estava nervosa. Parece que você estava em casa. Parabéns, viu? Deus abençoe, o caminho é esse aí, rumo ao sucesso. Muito Orgulho de Muito obrigada, Gislaine, também pela sua participação. Acho que eu tinha visto que a Sônia levantou a mão, não sei se ela abaixou. Sônia, você está aí? Você quer comentar? Boa noite. Apareceu. Pode ficar à vontade, tá bom? Meu filho, eu levantei a mão e abaixei por causa do adiantado da hora, mas vou ser bem breve. Parabéns, Margarete, que história linda de superação, de autoconhecimento, como a psicanálise ela é tremenda, né? Como ela nos leva para vários caminhos. O caminho do autoconhecimento, eu acho que é um dos caminhos mais lindos que a psicanálise ela nos apresenta, nós como profissionais, né? Porque através dela vem a cura para a nossa vida, para depois nós sermos um instrumento que vai levar a cura para muitas pessoas. Parabéns, Margarete, por essa aula maravilhosa, por esse trabalho maravilhoso que você trouxe para nós essa noite e pela sua história linda de superação e de vitória. Parabéns, você vai dar muitos frutos neste caminho. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Sônia. Eu vou encerrar aqui e passar para o Dr. Fábio, mas mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns mais uma vez, Margarete. Obrigada a todos que comentaram, trouxeram seus comentários, foi muito importante. Cada comentário ali também no chat é muito importante. E ela trouxe novos conhecimentos, eu queria só reforçar dos pets. Eu não sabia que os cachorros também tinham depressão aproximada com o ser humano, mas eu já vi alguns estudos que falam que os animais também ajudam no processo depressivo. Eu tenho um cachorrinho que quando eu tive depressão, ele é meu pet, ainda arrumei um pet essa semana, porque o coração aqui achou um cachorrinho na rua e pegou, mas o meu cachorrinho que eu tenho atualmente, quando eu tive depressão, ele conseguia identificar quando eu estava no quarto orando ou quando eu estava chorando em crise. E ele sempre me acolhia, era diferente. Então, eu achei muito interessante essa questão aí, deles também terem esse sentimento de depressão parecido com a gente. É outra coisa que eu não sabia, achei interessante. E tristeza é humana e depressão é adoecimento. E a gente precisa saber essa diferença. Muito obrigada por estar aqui. Eu quero chamar o Dr. Fábio para estar encerrando aqui para a gente, para dar uma palavra. Doutor, o senhor está por aí? Eu estou. Vocês estão me vendo aí, gente? Estão me ouvindo? Beleza. Primeiramente, obrigado, Margarete, por aceitar o desafio. Margarete é minha paciente, né? Me analisando. E é uma pessoa que venceu muitos desafios, passou por percalços gigantes, mas nunca desistiu. Né? E mesmo quando ela quis desistir, Deus colocou ela de pé, ela levantou a cabeça e veio aqui para dar um show. Tá? Esse é seu ano, e que você continue desse jeito, trazendo orgulho para nós. Que bonito, o pessoal te acolheu, te amou, você caiu no colo aqui do pessoal e isso é mérito seu, tá? Da sua natureza, da sua essência, da sua bondade, da sua dedicação. E eu acredito que vai gerar muitos frutos. Nos vemos pessoalmente. Pela primeira vez nós vamos nos ver na convenção, vai ser muito legal. Uma galera que está vindo com a parte da família, uma galera. Então você se prepare que a convenção vai ser muito boa. Eu sei que de início ela deve vir com umas 6 pessoas aí, daí para mais. Né? Então vocês se preparem que vai ser um tempo muito, muito, muito bom. Quero justificar, hoje o Rui ia falar para nós um pouco, e ele teve um óbito na família dele. Então, assim, que Deus abençoe ele, ajude ele, né? Eu já dei para ele aí minhas condolências, meus sentimentos, tá bom? Agradecer a Natália pela belíssima moderação, sendo uma facilitadora, né? Foi muito bem também aqui, apresentou a Margarete, e a Margarete arrasou, e a Natália também dá um show, é uma querida,
né? É uma analista nossa e ela é coordenadora do nosso curso de terapia cristã, psicoterapia cristã. A gente vai voltar com ele com tudo, né? Mais estruturado ainda, agora que tem o livro, vou montar aqui na minha mão, Psicoterapia Cristã, vai ser muito legal. Estamos com tudo na NR1, tá bom? Na quinta-feira, na última quinta, tivemos o Tiago aqui. Acho que quem estava presente pode escrever aí o que você achou, né? Como é que foi. Deu um show aqui de motivação, de posicionamento, né? De postura, de trazer também alegria, comprometimento, né? A diferença, os que são e os que não são, foi muito legal. Na quinta-feira, a gente vai ter o Lucas e a Nandara falando um pouco sobre inteligência artificial, marketing digital e também esse posicionamento nas redes sociais e também trazendo prática, né? Um suporte. Porque não adianta você saber ficar bom se você as pessoas não sabem disso. Então, o Thiago fala uma coisa legal, aí você traz NR1, o Lucas e a Nandara traz, e qual que é a casa que está construída na rocha? É aquele que ouve a palavra e pratica. Né? Do contrário, é casa na areia, com o tempo desaba. Então, você é o nosso convidado para poder estar conosco, vai ser maravilhoso. Na outra semana, a gente tem terapia de casal, ou a Ilse, vai ser um dos dois, e na outra a gente volta, Lucas e Nandara, depois mais uma aula de terapia de casal, depois mais uma da MR, e aí a gente encerra, tá? Aí eu estou vendo a Ilse aí, boa noite, Ilse, espero que esteja bem, depois a gente só confirma, tá? Se vai ser na semana que vem ou na outra, agora acho que eu só me perdi um pouquinho aqui, mas a gente anuncia no grupo, coloca um vídeo lá, vai ser muito legal. Então, a gente está seguindo uma sequência. A gente vai colocar um link no grupo para você fazer perguntas que você tem dúvida no curso, especificamente no que a Ilse falou. Ela vai trazer aquelas apostilas que está lá, ela vai trazer o passo a passo daquilo lá para você entender. Além de estar trabalhando com a Ilse em todo esse projeto da NR1, a gente está trabalhando com o Thiago esse braço corporativo, ele está estruturando lá, por exemplo, em Belo Horizonte. A gente vai trazer essa possibilidade para você, também de convidar empresas, tanto para implementação como para a gente ajustar o fato do atendimento. Então, você vai ter assim, um universo de possibilidades. A gente acredita que está vindo muita gente aí para você trabalhar, para você atender, para você implantar, enfim, para você ajustar dentro da instituição também do curso. Então, se organize e o resto vocês já sabem, né? Quem está participando do livro, entrega a sua parte, seu material, o livro Professores do Deserto, que a gente pretende lançar antes do final do ano, para no final do ano a gente, obviamente, está com ele nas mãos lá, tirar foto de branco, tirar foto de back, tirar foto com o livro, e a gente aproveitar o máximo possível. É sexta, sábado, domingo. Sábado é o dia principal, na sexta a gente tem uma bela abertura, no sábado de manhã o lançamento do livro, sábado à noite a gente vai ter o nosso congresso, né, online, que é a colação de grau. E domingo de manhã a gente vai ter um tempo de gratidão, né, porque a gente também defende a saúde integral, corpo, alma e espírito, né? Então, a gente vai ter lá também a Camila falando, né? Provavelmente nós vamos estar lá, eu, a Camila, o José e a Sara, né? Já vai ter nascido e nós vamos estar lá. E a gente não estava brincadeira, no que vem a gente já faz outro e o outro, e vamos povoar a terra, né? Deixa eu ouvir isso. E aí, gente, nós vamos estar lá e vai ser muito legal, e acredito que ela vai conseguir fazer uma fala lá também. Então, corpo, alma e espírito. No domingo a gente vai fazer um momento de agradecimento, provavelmente uma espécie de um culto ali de gratidão, vai ser muito bom, para honrar também aquilo que é os nossos princípios, as nossas raízes, a nossa coluna, aquilo que nós acreditamos que é o começo e o fim de todas as coisas, que é Deus. Tá? Então, eu desejo que você possa estar conosco e desejo que Deus te dê força, coragem, para você usar a tua habilidade, os teus dons, para você não desistir de você, para você não desistir de tudo que Deus tem preparado para você. Se você não desistir, Ele não desiste também. Existe um tempo novo, existe um oceano azul, existem portas que estão sendo abertas, mas pode ficar tranquilo. Junto com as novidades, com o tempo novo, vem novos desafios, vem novos percalços, vem novos inimigos, vem uma nova inveja, vem nova dificuldade. Mas se você tiver força para não desistir, você vai vencer tudo isso e poder viver, como eu tenho dito, um case de sucesso. Né? Esse ano você vai se tornar um case de sucesso. Isso tem sido a nossa marca. As pessoas chegam aqui nuas e cruas e elas saem como um case de sucesso. Saem acolhidas, saem amadas, saem fazendo a diferença, saem construindo e abraçando e fazendo novos territórios, saem como... Porque, assim, a terra mais fértil do mundo é a mente humana. Se você plantar ódio, dá. Se você plantar amor, dá também.
Então, você está num tempo que novas coisas estão sendo plantadas e novos frutos serão colhidos. É só você esperar que você vai ver. E depois é o seguinte, a semente já tem uma diferença da árvore. A semente, você pode distribuir várias. A árvore, quando ela cresce, nunca mais ela para de dar fruto. Vem estação, ela dá fruto. Ela vence tempestade, ela vence dificuldade. Então, assim, você nasceu para dar fruto. Você não está dando fruto, alguma coisa está acontecendo aí. Então, vamos melhorar essa tua estrutura, porque vinho novo não cabe em odre velho. Então, solta o que está te matando para você abraçar o que vai te trazer vida, crescimento. Esse tem sido um lugar, essa tem sido a nossa marca, e nós estamos muito felizes por isso. Então, nós estamos encerrando. Eu desejo que você tenha uma excelente noite. Se puder, esteja conosco. É um tempo muito precioso, muito precioso. Hoje eu estava conversando com um cara que foi um mentor meu, e ele falou, cara, aqui a gente está a todo vapor estruturando dentro da NR1. Então, assim, existe um oceano azul de oportunidade, as empresas estão preocupadas, você fala com 5, 6 pessoas, eles já estão preocupados, ele até me disse, quem chega cedo bebe água limpa. Então, assim, se você estiver inserido já nesse contexto, quando chegar a cobrança, precisar de terapeuta, precisar de implantação, você já tem a certificação, você já sabe de tudo, você já está inserido e aí você vai dar certo. Mais uma vez, obrigado, Margarete, obrigado, Natália, obrigado a todos vocês, que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar conosco aí na quinta-feira. E na terça que vem, provavelmente, nós vamos estar falando aqui um pouco sobre a visão psicanalítica dessa questão do simbolismo da falta, né? O enfrentamento da falta é doloroso, mas a necessidade de simbolizar ela pode causar uma exposição, uma questão muito delicada. Então, a gente vai falar um pouco sobre a questão do bebê reborn, né? Essa questão das pessoas simbolizarem essa falta, essa questão que tem sido tão falado, e assim, as pessoas, eu acho que todo exagero é um problema. Uns acham isso uma grande idiotice, um grande problema, outros não acham nada, né? Uma grande massa aí, especialmente, nada contra, tá? Pessoal da esquerda, não acha nada, não se posiciona. Mas também acho um exagero você se posicionar. Freud até falou sobre uma geração de idiotas que viria, né? Eu não sou muito dessa linha, né? Eu sou da linha que as pessoas simbolizam a falta como elas podem, mas elas estão extremamente expostas e elas precisam de ajuda, né? Então elas precisam de ajuda, não precisa de cadeia, não precisa de humilhação, elas precisam de ajuda, porque humilhante já está sendo isso, né? Humilhante já está sendo isso. Então, se o povo antigamente achava que gostar de cachorro era um problema, sabia de nada, inocente. Sabe de nada. O povo fala, bota cachorro em casa. Se você quiser ter cachorro, adote uma criança. Sabe de nada, meu filho. Agora as mulheres estão dando banho em boneca. Então, então, vou falar para você. Eu prefiro ficar com o cachorro, tá? E eu quero contar uma experiência para finalizar. E queria que você abrisse o seu coração, porque Deus quer colocar coisas novas para você que vão te curar, que vão trazer um novo tempo. O ser humano é plástico, né? Neuroplasticidade. Ele pode ser esticado, ele pode aprender coisas novas. Eu nunca gostei muito de cachorro. Nunca gostei muito de cachorro. E aí meu pai teve os cachorros e ele deitava o cacete nos cachorros, né? Então, e aí a gente pegou amor no cachorro, o cachorro morreu. Olha o nome do cachorro, era Suzy. E aí fica complicado, porque é muito cachorro que chama Suzy e tem muita mulher que chama Suzy também. Eu não sei se é nome de gente, se é nome de cachorro. Eu tinha uma cachorra que chamava Suzy, né? A gente não tem nenhuma Suzy aí não, né, gente? Você é gente, tá? Você não é cachorro, não. Então, o que aconteceu? Eu resolvi, quando o Zé nasceu, adotar um cachorro. É um cachorro que estava à beira da morte, e eu fiquei com dó. A mulher falou, ele vai morrer, está numa casa abandonada, lá no bairro, o cara quer trazer, eu não posso ficar, eu acho que esse cachorro é para você, e Deus tocou no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, já botou Deus no meio, sabe? Aí eu falei, bom, e aí, Camila? Ela falou, não sei. Aí eu fiquei com dó. Eu acho que, psicanaliticamente falando, eu me vi no cachorro. Eu já me senti abandonado na vida. A gente tem nossos pontos cegos simbolizados. E às vezes é um ponto cego seu, viu? Às vezes adotar, abraçar demais, exagerar na dose, é o que você queria que fizessem por você. Então eu falei, cara, eu acho que eu que sou esse Toby aí. Vou adotar o cachorro.
Peguei o cachorro, pus aqui na mesa, aqui, ó, ele sentava aqui, corria, pequenininho. A gente deu banho, deu vacina, colocou pulga e tal. Ele bonitinho, foi crescendo, foi ficando feio. E quanto mais feio ele foi ficando, para mim, mais bonito ele foi ficando. Por quê? Porque a gente tem essa neuroplasticidade, a gente aprende a amar, sim ou não? A gente aprende a amar. A gente, você vê um cachorro na rua, você fala que cachorro feio, aí você fala, meu é lindo. E às vezes seu cachorro é feio, tá? Mas você ama ele. Você ama ele, a gente aprende a amar. Eu acho o Toby lindo. Eu dou uma ração especial para o pelo dele crescer, para ele não ficar tão feio. Aí ele acaba ficando bonitinho, aprendeu a pegar bolinha, aprendeu a correr, aprendeu a sentar, aprendeu a obedecer. Ele dá um show nos parques aí, as crianças ficam tudo doidas, passam a mão nele. Só que eu não sabia o tanto que eu gostava dele, até que um dia ele foi embora. Então, o que eu aprendi naquele dia? Que eu declaradamente não tinha assumido tanto que eu gostava do cachorro, até que ele foi embora. Aí ele foi às 8, a Camila falou, você vai ver, meio-dia ele está aqui na porta. Aí fiquei na porta meio-dia esperando, e um cachorro imitando o outro, né? E eu na porta esperando o cachorro, fiquei igual o cachorro esperando o cachorro. E aí nada dele chegar. Aí a Camila, vamos dar uma volta, andamos no bairro, na cidade, nada, de carro, eu, ela e o José. E aí chegou 4 horas, nada. Aí a Camila olhou para mim e eu tava com o olho cheio d'água. Ela falou assim: não é possível. Você gosta tanto desse cachorro assim. Você está emocionado? Eu falei: não, o que é isso? Deus é mais. E aí aconteceu, 4 horas, ela falou: o cachorro vai estar na porta de casa. E nada. Aí eu comecei a orar, ó, espiritualizar. Quando você começa a espiritualizar, a coisa tá feia. Falei, Deus do céu, esse cachorro na rua sozinho, ele foi criado em casa com ração, vão matar, vão bater. Eu falei, essa hora já era. Aí a Camila falou, antes da meia-noite ele vai estar em casa. Eu falei, você já falou isso 2 vezes, pô? Para de usar Deus. Aí a gente saiu umas 10 horas, andamos, e voltamos para casa. E quem estava na porta de casa? O Top. Estava na porta de casa, aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, pegando o gancho da Margarete. E ele afastou de mim, ficou 2 dias sem conversar, sem comer, eu mandei dar banho, fazer tudo, porque ele sentiu como se eu tivesse abandonado ele. Quer dizer, eu falei, você é uma coisa, porque assim, você sai, você some e a minha culpa é minha. Olha eu conversando com o cachorro, olha o nível que a gente chega, olha o nível. Eu falei, a culpa é minha. Aí ele não comeu, ainda ficou triste comigo, passou uns 2 dias, aí ele veio, a gente abraçou e tal. Eu falei, agora é o seguinte, meu amigo, liberdade com você é só assistida. Ou você sai da coleira, ou eu saio na rua para te ver, ou eu vou botar... Ontem eu estava pensando em pôr um rastreador nele, que às vezes ele dá uns tiros aí e sai correndo. Eu falei, eu vou procurar na internet se existe rastreador para cachorro. Senão eu vou comprar aqueles relógios que vai um chip, rastreador, vou pôr no braço dele, porque é o seguinte, aceita que dói menos. Eu gosto do bichinho, não quero que ele vá. Então eu aprendi a gostar, aprendi a amar o cachorro e hoje eu faço isso assumidamente. Então, assim, toda negação, ela revela algo muito maior, que às vezes é um desejo recalcado. E aquilo às vezes vem para te curar, aquilo vem para mexer com você. Aí você fala, prefiro uma criança. Então, meu filho, você adota uma criança, adota 2, pode fazer o que for. Mas isso não quer dizer que o cachorro não tem seu valor. Não precisa, o bichinho não precisa ser amado. Então, assim, se ele vai para o céu ou não, eu não sei. Mas o meu simbolismo é que cachorro é de Deus. O seu é problema seu. Ah, cachorro é do demônio. Tá, mordeu você, pegou raiva igual ele, mas para mim cachorro é de Deus. É uma maravilha. E o que aconteceu? O José não elegeu o cachorro, a Camila não elegeu, e ele também não elegeu eles. E o cachorro que eu comprei para o José me elegeu. E eu elegi ele. Então, acaba a sessão, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu preciso respirar, sair um pouco da tela, porque eu atendi o dia todo, aqui tem uma luz enorme. Então, o que eu faço? Eu vou sair do Top. Aí ele corre, a gente conversa um pouco, né? O estado já da psicose já está bem grande, então a gente falar com gente, a gente fala, aí ele aí, ó. Aí. Pergunta para ela se ela não acha ele lindo. Agora, vocês falam a verdade. Eu acho ele bonitinho, tá? Então, gente, é aquela coisa. A gente vai pegando amor e eu pensei nisso na hora que a Margarete falou, a Natália falou, se abra para as novas possibilidades. Eu usei a alegoria aqui, né, a história minha do cachorro, mas se abra para novas possibilidades, sabe?
Porque quando você se abre para novas possibilidades, você se abre para novas oportunidades, para a cura, para o crescimento, e muita coisa boa vai acontecer na sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês. Se quiser, faz um tchauzinho aí. Estamos encerrando. E até a próxima. Obrigado, gente. Tamo junto.